Fala galera do YouTube, mais um conteúdo de VBA aqui na área e hoje a gente vai aprender como excluir funcionários de uma base de dados só usando o formulário, usando o user form no VBA. Então a ideia vai ser a seguinte, eu tenho aqui uma base de dados com alguns funcionários da empresa, é só eu clicar aqui em excluir funcionário e aí vai ter um botão, vai ter aqui um formulário que vai aparecer para mim uma lista com todos os funcionários da empresa. Eu posso chegar aqui, escolher um funcionário qualquer, por exemplo, quero chegar aqui e deletar o Júlio. Então clica ali no Júlio, clica em excluir, que automaticamente ele vai sumir aqui da tabela e vai aparecer uma mensagenzinha falando que o funcionário foi excluído com sucesso. Então, se quiser aprender a fazer isso aqui, usando esse formulário, lembra de ficar até o final da aula e baixar o arquivo que eu vou deixar aqui disponível para você na descrição. Agora, importante, o nosso foco aqui desse vídeo vai ser ver como que a gente faz o código para excluir um funcionário da base de dados, para encontrar o funcionário que foi solicitado e excluir ele da base de dados. O nosso foco aqui não vai ser montar o formulário em si. Se você quiser aprender a montar esses formulários aqui, interativos, os user forms dentro do VBA, eu vou deixar no final do vídeo um presentinho para você, que vai ser um mini curso completo te mostrando como que você faz para criar formulários dentro do VBA, tanto o layout deles quanto os códigos em VBA que vão mostrar a inteligência por trás desses formulários, beleza? Então, fica até o final do vídeo que eu vou te dar de presente esse mini curso. Beleza, então é isso agora para a aula de hoje. Só não se esquece de, rapidinho, sem mais delongas, se inscrever no nosso canal e curtir o nosso vídeo, que ajuda muita gente a divulgar esse conteúdo, beleza? Então é isso agora para a aula de hoje. Então, dentro aqui dessa base de dados que a gente tem alguns funcionários, nosso primeiro passo vai ser abrir o nosso ambiente de VBA e conseguir construir o código que vai tanto preencher a lista de funcionários para eu poder escolher naquelas opções, quanto também poder escrever o código que vai excluir algum determinado funcionário aqui da base de dados. Então, para a gente abrir um ambiente de VBA para começar a fazer isso, é só a gente apertar o Alt F11, que é o nosso atalhozinho que vai para o VBA. Só que agora, vamos lá, eu apareci aqui nessa janela em branco do VBA, que é dentro desse módulo 1, que é onde a gente vai colocar aqui o nosso código. Só que aqui dentro desse meu código, o que eu quero ter é o seguinte, eu quero que toda vez que a pessoa clique naquele botão de excluir funcionário, automaticamente o VBA tem que exibir para mim o formulário que exclui funcionários. Então, se a gente voltar aqui rapidinho no VBA, eu tenho justamente um formulário chamado userform excluir, e se eu clicar duas vezes nele, repara que o layoutzinho dele já está pronto aqui, ó. Então, basicamente, esse formulário, eu quero que toda vez que eu clicar no botão de excluir funcionário, esse formulário tem que ser exibido. Beleza, como que eu faço isso? Ó, vamos voltar aqui no módulo 1 e vamos criar uma macro, e essa macro tem que exibir para a gente o formulário para isso acontecer toda vez que a gente clicar naquele botão de excluir. Então, vou colocar aqui, começando uma macro aqui no nosso VBA, vou colocar aqui sub, exibe, underline, formulário, que vai ser o nosso código aqui para exibir. E aí, vamos lá. O código para exibir formulário vai ser bem simples. A lógica do VBA sempre é falar em quem que eu estou mexendo, ponto, o que eu quero fazer com ele. Então, no caso é o seguinte, em quem que eu quero mexer, quem que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o userform de exclusão de funcionário, que é o que eu chamo de userform excluir. Repara, é o nome que está aparecendo aqui do lado. Então, é só escrever aqui, ó, userform, underline, excluir, e aí, sempre em quem eu estou mexendo, ponto, o que eu quero fazer com ele. Então, se eu escrever ponto, eu quero exibir o formulário. Como é que é exibir em inglês? Vai ser ponto show, tudo bem? Então, eu acabei de falar para ele o seguinte, ó, quando essa macro for executada, eu quero que você chegue no userform excluir e exiba ele. Então, se eu quisesse executar essa macro aqui, não por aquele botão ainda, mas quisesse simplesmente executar esse comando aqui, é só clicar aqui em cima no play ou então o atalho F5 que vai rodar a macro pra gente, beleza? Então, executando a macro, ele vai exibir pra gente aquele formulário que vai ter a opção de excluir funcionário. Só que, voltando aqui no Excel rapidinho, eu quero que toda vez que eu clique nesse botão aqui, excluir funcionário, ele rode aquela macro para mim que exibe aquele formulário. Então, para eu pegar aquela macro e colocar para rodar dentro desse botão, é só clicar aqui com o botão direito nesse cara e vai ter uma opção justamente chamada atribuir macro. Clica lá. E aí, clicando aqui em atribuir macro, a primeira opção, que é justamente a macro que a gente acabou de criar, vai ser aquela opção chamada exibe formulário, aquela macro chamada exibe formulário. Então, clica aqui dentro dessa macro, clica em OK, e aí agora só falta você clicar fora para terminar de editar o seu botão, e aí toda vez que você clicar nesse botão, automaticamente ele vai executar aquele comando, aquela macro, que vai exibir o formulário para a gente. Beleza, tá aqui. Só que o grande problema é o seguinte, a gente, por enquanto, só exibiu o nosso formulário. Se a gente clicar aqui nessa lista, repare que essa lista está em branco. Então, o nosso trabalho vai ser o seguinte, falar para o VBA, ó, VBA, toda vez que você abrir o formulário, eu quero que você preencha para mim, nessa lista, as informações que estão aqui na coluna A, que são os nomes dos funcionários. Beleza, então vamos voltar aqui para o VBA e vamos ver como que a gente vai fazer esse passo a passo para preencher aquela nossa lista. Então, volta aqui rapidinho no VBA e aí vamos dar uma olhada. Clica aqui nessa lista, ó, cliquei aqui dentro de userform excluir, e aí vem aqui nessa opção, que é a nossa opção da lista.
Essa nossa opção da lista é o que a gente chama, dentro do formulário, de uma caixa de combinação. Uma caixa de combinação é justamente uma caixinha onde vai abrir uma lista suspensa com as informações que eu posso escolher. E aí, se eu quisesse preencher os funcionários manualmente, o que eu poderia fazer é o seguinte, ó, clicando aqui nessa caixa de combinação, primeiro, tá vendo que aqui em cima aparece o nome que eu dei para ela. O nome que eu dei para ela foi caixa combinação underline nome, beleza? Só para falar que vai ser uma caixa de combinação onde eu vou inserir o nome do funcionário. E aí repara que aqui dentre as opções eu consigo selecionar várias opções aqui desse botãozinho. Então, por exemplo, eu posso mexer na cor dele, eu posso mexer na borda dele, eu posso mexer em um monte de propriedades. Só que tem uma propriedade em específico que a gente vai querer acessar, que é uma propriedade para a gente poder preencher a lista de informações. E aí, para poder preencher a lista de informações, se a gente descer aqui um pouquinho, ó, lá embaixo vai ter uma opção justamente chamada Row Source, que é basicamente a propriedade que eu tenho que usar no VBA para preencher a lista de informações que vão aparecer dentro desse botão. Então aqui no Row Source eu tenho que botar exatamente o que vai entrar. E para a gente ver isso, como que eu faria para preencher? Quais informações, quais nomes vão entrar aqui dentro desse botão? Se a gente voltar aqui dentro do Excel, vamos dar um pulinho aqui dentro. Ó. A minha lista de nomes vai começar nessa célula aqui da Adriane, que é a célula A2, e vai até a última linha aqui, ó, até a A19. Então, para eu falar que vai da A2 até a A19, eu tenho que falar para o VBA duas coisas. Primeiro, eu tenho que falar de qual aba eu vou querer pegar as informações. Segundo, vou ter que falar quais células vão entrar nesse intervalo aqui da lista. Então, eu quero falar para ele, ó, dessa aba aqui que eu estou, chamada cadastro, você tem que pegar todas as células nesse intervalo aqui, ó, desde a célula A2 até a célula A19. Então, para eu escrever que tem que ser A2 até A19 da aba de cadastro, tem que escrever assim, ó, cadastro, underline, A2, dois pontos, A19. Então, escrevendo isso aqui, ó, cadastro, exclamação, A2, dois pontos, A19, é basicamente eu falar para o Excel o seguinte, ó, Excel, eu quero que você pegue uma informação da aba de cadastro, então sempre vai ser o nome da aba e uma exclamação, e logo depois da exclamação, o intervalo que eu vou querer, A2 até A19. Então, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou chegar aqui e eu vou preencher aqui embaixo, no Row Source, justamente isso aqui, ó, vou colocar cadastro, underline, A2, dois pontos, A19, e dar um Enter. Então vamos ver agora se está funcionando, ó, da aba cadastro, A2 até A19. Vou voltar aqui no Excel, clicar aqui para excluir funcionário e vai aparecer aqui a lista de todos os funcionários. Beleza, funcionou direitinho. Só que, você concorda comigo que essa maneira que a gente fez não é a melhor maneira? Por que não é a melhor maneira? Porque eu falei para ele que os funcionários sempre vão estar da A2 até a A19. Só que isso não é verdade. Por quê? Porque eu posso depois adicionar mais funcionário, então ele vai até a linha 20, 21, ou enfim, vai até a linha onde tiver funcionário, ou então eu posso acabar excluindo funcionário. Se eu acabar excluindo funcionário, a minha base de dados não vai mais até a linha 19, pode ir até a linha 15, pode ir até a linha 10, a linha 5. Então, o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que fazer isso de uma forma mais inteligente, falar para o VBA, ó, VBA, eu quero que você pegue da A2, que com certeza tem o primeiro funcionário, até a última linha da minha planilha, tudo bem? Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos dar um pulinho aqui no VBA e vamos fazer isso de uma forma um pouco mais inteligente. Então, não vai adiantar eu chegar aqui, clicar nesse botão, ir lá no Row Source e preencher exatamente onde que vai começar a minha lista e onde que vai terminar. A gente vai ter que fazer isso de uma forma automática. E para fazer isso de forma automática, eu vou falar para o VBA o seguinte, ó, VBA, toda vez que eu abrir o formulário, eu quero que você busque para mim na planilha qual é a última linha que está preenchida, que aí eu quero que você preencha da primeira linha, que é a linha número 2, até essa última linha que está preenchida. Então, para a gente fazer isso de forma automática, eu vou ter que mexer no código de VBA desse formulário aqui. Para mexer no código de VBA do formulário, é só clicar aqui ó, nesse formulário com o botão direito e clicar em exibir código. Beleza. Agora, eu vou ter que falar para o VBA executar esse comando de preencher a lista do primeiro até o último sempre que eu abrir o formulário. Como que eu faço isso? Para ele executar algum comando sempre que eu abrir o formulário. Aqui em cima no cantinho direito, eu tenho, repara, uma lista com nomes. Que nomes são esses? Ó? Caixa de combinação nome, label 1, command button 1, user form, tem um monte de nomes aqui. Esses nomes são os nomes dos botões que eu tenho no formulário. Então, repara, caixa combinação nome, command button 1, label 1 e assim por diante. Se eu clicar aqui duas vezes no formulário, são justamente os nomes aqui dos caras. Ó. Primeiro, esse aqui chama command button 1, esse aqui chama command button 2, esse aqui em cima chama label 1. Então, se eu voltar aqui com o botão direito no código, esses caras aqui são justamente os objetos que eu tenho no formulário. Então, só que vamos pensar o seguinte, eu quero que ele faça um comando quando eu mexer com o formulário inteiro, quando eu abrir o formulário, não tem nada a ver com um botão específico.
Então eu vou clicar aqui no User Form, e aí clicando no User Form, basicamente eu vou falar para o VBA o seguinte, eu vou falar para o VBA executar algum comando sempre que eu fizer alguma coisa com o meu formulário. Agora, eu quero que ele preencha as informações da lista quando eu fizer o que com o formulário? Quando eu abrir o formulário, quando eu inicializar o formulário. Então, para isso, ó, a gente vai ter que clicar aqui nesse botãozinho, na setinha na lista da direita, e aí aqui dentro dessa lista da direita, eu vou selecionar qual é o comando que eu, Alon, vou fazer que eu quero que preencha a minha lista, beleza? O que eu vou fazer com o formulário que eu quero que execute o comando para preencher a lista? No caso, a opção que eu quero é que ele abra o formulário, que quando eu abro o formulário, no caso, ele vai preencher para mim. Então, vai ser a opção aqui embaixo que a gente chama de Initialize. O que é Initialize? Ó, quando eu clicar aqui. Initialize é justamente inicializar o formulário, é abrir o formulário pela primeira vez. Então, quando eu abrir o formulário pela primeira vez, eu quero que ele preencha as informações para mim. Então, basicamente, essa macro aqui que acabou de aparecer, essa sub aqui, userForm initialize, quer dizer um comando, quer dizer uma macro, um código, que vai ser executado sempre que eu abrir o formulário, beleza? E vamos lá, o que eu quero fazer? Eu quero descobrir até onde vai minha lista de funcionários para preencher, da linha 2 até a última linha. Então, como que eu faço aqui pelo Excel para descobrir qual é a última linha que está preenchida aqui na planilha? Se vai ser a linha 19, se vai ser a linha 50, se vai ser a linha 10 e assim por diante. Para descobrir o número da última linha da planilha, é só clicar na célula A1 e apertar Ctrl setinha para baixo. Então, clicando na célula A1 e dando Ctrl setinha para baixo, repara, ele vai me levar automaticamente até a última célula que está preenchida na planilha. Então, se eu olhar a última célula, é só eu ver aqui, ó, maravilha. Essa última célula, que é o último nome que está preenchido, tá nessa célula aqui, ó, A19, quer dizer que a minha tabela de funcionários termina na linha 19, beleza? Então, vamos voltar aqui no VBA, no atalho Alt F11, e aí lembrando, se não funcionar esse atalho Alt F11 no seu computador, aperta Alt Fn e F11. Beleza, então sempre que ele abrir o formulário, eu quero que ele execute para mim um comando que vai descobrir qual é o número da última linha aqui da minha planilha. Então, para descobrir o número da última linha, a gente pode criar uma variável que vai ser um nome que vai guardar essa informação da última linha. Então, vou escrever aqui, ó, última linha, beleza? Ult, underline, linha, por exemplo. Você pode escolher o nome que você quiser, o nome aqui tanto faz. E aí, para eu descobrir o número da última linha, lembra o passo a passo. Primeiro, eu vou ter que clicar na célula A1. Para clicar na célula A1 aqui por dentro do VBA, a gente vai colocar range, e entre parênteses, a gente vai colocar, com aspas, o nome da célula. Então, eu quero clicar na célula A1. Então, eu vou colocar aqui, entre aspas, A1. Pronto. Então, eu acabei de falar para ele que eu quero fazer algum comando na célula A1. Só que, quando eu for na célula A1, o que eu quero fazer? Eu quero dar o Ctrl setinha para baixo, que vai até a última linha, que vai até a última célula preenchida. Para dar o Ctrl para baixo, é só botar ponto end, que vai ser o comando que vai me permitir dar o Ctrl setinha para baixo, ou Ctrl setinha para a direita, Ctrl setinha para onde for. Então, coloquei ponto end. E aí, abrindo parênteses, dá uma olhada no que aparece aqui. Aparece XL down, left, right, up. O que significa isso? Significa basicamente o seguinte, ó, cheguei na célula A1. O que eu quero fazer? Eu quero dar um Ctrl para baixo, Ctrl para a esquerda, Ctrl para a direita, Ctrl para cima. O que eu quero fazer? Eu vou querer dar um Ctrl setinha para baixo. Como eu quero dar um Ctrl setinha para baixo, é só preencher aqui esse XL down. Então, chega aqui, dá um Tab para preencher essa informação, ou então pode digitar na mão mesmo, XL down, não tem problema nenhum, XL down, show de bola. Então, falei para ele o seguinte, ó, para descobrir a última linha, vai lá na célula A1 e aperta Ctrl setinha para baixo. Só que, quando eu clico aqui na célula A1 e dou Ctrl setinha para baixo, ele não descobre automaticamente para mim o número da última linha que está preenchida. Ele descobre qual é a última célula da minha planilha. Como eu quero descobrir essa última linha, eu vou ter que usar um comando que vai, dessa última célula aqui, descobrir para mim só o número dessa linha, beleza? Então, para descobrir o número da linha pelo VBA, tem um comando chamado ponto, e aí como é que é ali em inglês, vai ser ponto row. Então, esse comando aqui que eu acabei de fazer no VBA é o seguinte, ó, eu falei para ele, vai na célula A1, dá um Ctrl setinha para baixo e chegando nessa última célula, descobre o número da linha. Então pronto, ó, o que ele fez foi clicar aqui na A1, dar Ctrl para baixo e aí dando Ctrl para baixo descobriu o número dessa última linha que era 19. Ah, não, então vai ser sempre 19? Não. Se eu chegar aqui, por exemplo, ó, e excluir funcionário, ó, botão direito, e clicar aqui em cima em excluir, se eu chegar aqui em cima, der um Ctrl, setinha para baixo, ele vai até a linha 18. Então, ele sempre vai até a última linha que está preenchida. Tudo bem? E aí, só para a gente voltar esse nome que eu acabei de excluir aqui, só como exemplo, eu vou dar um Ctrl Z para voltar atrás. Maravilha. Então, voltando aqui no VBA, no nosso atalho do Alt F11,
eu acabei de falar para ele descobrir essa última linha da minha planilha. E aí, o que eu quero fazer com essa última linha? Eu quero preencher a minha lista de funcionários do primeiro até o último. Para fazer isso, eu tenho que falar para ele o seguinte, ó. Eu tenho que falar para ele, de novo, o nome de quem que eu quero mexer, ponto, o que eu quero fazer com ele. Como que eu vou fazer isso, ó? Tá vendo que o nome desse cara aqui é caixa combinação, underline nome? Se é caixa combinação, underline nome, eu vou ter que falar para ele que eu quero mexer nessa caixa de combinação e qual é a propriedade que eu quero alterar dela para preencher a lista. A propriedade que vai preencher a lista vai ser justamente aquela opção que a gente viu chamada Row Source. Então vamos voltar aqui no nosso código, ó, clicando aqui com o botão direito, exibir código, e para preencher a lista de informações eu vou colocar aqui caixa combinação underline nome, que foi o nome que eu dei para aquela lista. E aí, como eu quero preencher a lista de informações, é só colocar aqui ponto row source e apertar o tab para ele preencher aqui para mim. Então, lembra, é sempre aqui no VBA em quem eu estou mexendo, ponto, o que eu quero fazer com ele. Então, falei que eu quero preencher a lista de dados daquela caixa de combinação. E é só colocar o sinal de igual. E aqui dentro eu vou ter que falar para ele, como um texto, aquelas informações que eu quero que entrem, que vai ser da aba de cadastro, e aí só voltando aqui para a gente dar uma olhada, vai ser da aba de cadastro, exclamação, A2, dois pontos, A, alguma coisa. Então, vai ser esse texto aqui que a gente vai colocar. A única coisa que eu não sei de cabeça, que eu não sei de uma forma fixa, vai ser essa última linha aqui da tabela, lembra? A última linha da tabela, a gente criou uma variável para descobrir ela. Então, o que eu vou ter que falar para o VBA é o seguinte, ó, VBA, pega as informações da aba de cadastro, desde a célula A2 até a célula A, última linha, beleza? Então, voltando aqui no VBA, no Alt F11, eu vou colocar aqui, entre aspas, lembra, todo texto no VBA tem que ficar entre aspas, então eu vou colocar aqui, cadastro, exclamação, A2, dois pontos, A, só que eu não vou colocar aqui 19, porque a planilha não vai sempre terminar na linha 19. Então, eu vou colocar aqui a última linha, só que a última linha é uma variável, ela não vai ser um texto. Então, eu vou ter que aqui fechar as aspas, concatenar, usando aqui justamente aquela opção do e-comercial, que vai juntar informações para mim, e colocar aqui última linha. Então, o que eu falei para o VBA foi o seguinte, ó, vai lá na aba de cadastro, pega as informações desde a célula A2 até a célula A, última linha. Então, se a última linha da planilha for 20, ele vai ler A2 até a 20. Se a última linha da planilha for 30, ele vai ler isso aqui como A2, dois pontos, A, 30. Perfeito. Então, automaticamente, toda vez que eu abrir o formulário, ele vai descobrir para mim a última linha e vai preencher aquela caixa de combinação. Vamos testar? Ó. Vou voltar aqui no formulário e quando eu clicar aqui em excluir funcionário, automaticamente ele vai preencher do primeiro até o último, até o Yuri Araújo Acena. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, e acrescentar mais um funcionário, deixa eu colocar aqui, por exemplo, Alon Pinheiro, vou colocar aqui sexo masculino da área de RH, vou colocar aqui um CPF qualquer, 140 542 458 52, beleza? E vou colocar um salário hipotético aqui, R$5.000, e aí, opa, coloquei 50 mil, até seria bom, mas deixa eu voltar aqui para 5 mil, e aí clicando aqui em excluir funcionário, repara que ele já, aqui embaixo, já acrescenta o Alon Pinheiro para a gente automaticamente, beleza? Então é justamente essa a ideia, sempre que eu acrescentar alguém, ele já vai identificar, sempre que eu excluir alguém, ele também já vai identificar e vai preencher só até o último que tá preenchido aqui para a gente. Beleza. Então, voltando aqui no VBA, vamos dar um pulinho lá no nosso código. Então, ele já preencheu aqui as informações. Agora, o nosso segundo passo vai ser o seguinte. Eu quero que, quando eu clicar aqui em excluir funcionário e selecionar um funcionário, por exemplo, Carolina, o que eu tenho que fazer toda vez que clicar nesse botão de excluir? Quando clicar nesse botão de excluir, o VBA vai ter que procurar para mim, dentro da planilha, onde que está essa Carolina colheceira. Essa Carolina vai estar aqui em alguma linha da minha planilha, e aí assim que ele identificar onde que ela está, ele vai lá e vai excluir aquela planilha da minha tabela, beleza? Então, voltando aqui para o VBA, vamos fazer justamente isso. Como que eu faço, então, para toda vez que eu clicar nesse botão de excluir, eu quero que ele faça algum comando, por exemplo, que vai ser descobrir onde está o funcionário e excluir a linha dele. Para eu executar um comando, sempre que clicar nesse botão aqui de excluir, é só dar 2 cliques aqui nesse botão. Pronto. Quando eu dei 2 cliques no botão de excluir, automaticamente ele criou para mim um código em VBA, uma macro, que vai ser executada sempre que eu clicar naquele botão, que é aquele Command Button 1, beleza? O nome dele aqui, Command Button 1. Show! Então, sempre que eu clicar lá,
eu quero descobrir em qual linha da minha tabela está o funcionário que eu solicitei para ser excluído. Para fazer essa busca aqui no VBA, primeiro, lembra, o que eu quero fazer com esse funcionário? Eu quero pegar a linha dele e excluir. Então, se eu quero descobrir em qual linha que ele está, eu posso criar uma variável para guardar esse número da linha onde vai estar o funcionário. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma variável chamada linha, e para descobrir onde que vai estar o funcionário, para procurar alguma informação no Excel, a gente vai ter que basicamente utilizar como se fosse o atalho de localizar alguma coisa no Excel, que é o Ctrl L. Quando eu aperto aqui o Ctrl L, dá uma olhada no que ele faz. Ele abre para mim uma caixinha que me permite localizar alguma coisa. Então, imagina que eu quero localizar aqui onde é que está a Isabela Ronfini. Poderia chegar aqui e escrever Isabela Ronfini. E aí, quando eu chegar aqui, clicar em dar um Enter, quando eu clicar em localizar, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar para mim onde que está a Isabela. Então, e aí é só eu descobrir qual que é a linha dela para poder excluir aqui da planilha, beleza? Então, voltando aqui no VBA, para a gente procurar, para a gente localizar alguma coisa no Excel usando o VBA, o comando vai ser cells.find, beleza? Cells.find vai ser o comando que vai me permitir buscar alguma coisa na planilha. E aí, abrindo parênteses aqui, ele vai perguntar, beleza, só que o que você está procurando? No caso, o que eu estou procurando é o nome do funcionário que foi selecionado. Como que eu sei o nome do funcionário que foi selecionado? Se a gente der um pulinho aqui no nosso formulário, lembra? Essa lista aqui, chamada caixa combinação underline nome, é a caixa que vai ter o nome do funcionário que eu escolher, beleza? Então, se eu voltar aqui no código, para eu falar para ele qual foi o funcionário excluído que eu quero localizar, é só escrever caixa combinação underline nome, que é o nome daquela caixinha, ponto velho. O que é esse ponto velho? Quer dizer que é o valor que está selecionado, o valor do nome que está marcado, que está escrito dentro daquela caixa de combinação. Perfeito. Então, fechei o parênteses, e isso é a mesma coisa que eu acabei de fazer no Excel, como se desse um Ctrl L e localizasse algum determinado funcionário que eu acabei de pedir para localizar. Só que lembra aqui comigo, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero basicamente não só descobrir em qual célula tá o funcionário, mas eu quero descobrir o número da linha onde ele está para poder excluir aquela linha. Como que eu faço para descobrir o número da linha onde está aquele funcionário? Só colocar aqui do lado .row, que vai ser o comando que vai me dar o número da linha. Perfeito. Então, agora que a gente tem o número da linha, é só a gente colocar um comando que vai excluir aquela linha inteira da minha planilha. Para excluir uma linha inteira da minha planilha, tem um comando chamado rows, que a rows vem de linhas, do inglês, e aí dentro do parênteses, é só eu colocar o número da linha que eu quero excluir, beleza? E aí o número da linha vai ser justamente essa variável que eu chamei de linha, que ele buscou para mim onde que estava o funcionário. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses linha, e se eu quero excluir aquela linha, é só colocar .delete, beleza? Então, rows, linha, .delete, está falando para ele o seguinte, ó, pega essa linha inteira que eu acabei de falar, beleza? A linha onde está o meu funcionário, então, deleta ela, pronto. E aí, para fechar, eu vou basicamente colocar aqui um comando, vou colocar uma mensagem avisando que o funcionário foi excluído com sucesso. E para exibir uma mensagem falando isso, é só colocar aqui message box, então MSG box, que é uma caixa de mensagem, e entre parênteses a gente vai colocar a mensagem que vai ser exibida. Então vou colocar aqui entre aspas, por ser um texto, vou falar aqui funcionário excluído. Perfeito. Excluído, colocar aqui exclamação e fechar aqui as informações. Então, falei o seguinte, ó, procura a linha onde está o funcionário, pega essa linha e deleta ela, depois exibe uma mensagem falando que o funcionário foi excluído com sucesso. Perfeito. Agora, o último detalhe que a gente vai ter que ajustar é o seguinte, se eu voltar aqui no Excel rapidinho, ó, só tem um pequeno detalhe que é, toda vez que eu excluir um funcionário, esses botões aqui, eles vão ser afetados. Por quê? Então, imagina, por exemplo, que eu quero deletar essa Isabela aqui. Para deletar a Isabela, eu poderia clicar aqui na linha 7, clicar com o botão direito e excluir ela. Só que, repara, quando eu excluo um funcionário, os botões diminuem de tamanho porque eu excluí a linha onde estava aquele botão. Então, se eu der um Ctrl Z, repare que o botão vai voltar ao normal. Só que eu não quero que esses botões se mexam quando eu excluir as informações. Ó, se eu chegar aqui, selecionar as linhas e excluir elas, repare que o botão vai sumir porque o botão estava naquelas linhas. Mas se eu der um Ctrl Z, ele vai voltar. Eu não quero que esse botão suma. Se eu não quero que esse botão suma, é simples, ó. Clica nele com o botão direito. Lá embaixo vai ter uma opção chamada formatar a forma. Formatar esse botãozinho aqui. Beleza. E aí, clicando aqui em formatar a forma, aqui no cantinho direito vai ter justamente as propriedades dele. E aí, aqui em propriedades, nesse botãozinho, e clicando aqui justamente nessa caixinha de propriedades, repara o seguinte, tem uma opção chamada mover e dimensionar com células. Ou seja, toda vez que eu mexer nas células, os botões vão se movimentar juntos. Se eu acrescentar uma linha, o botão vai crescer. Se eu diminuir uma linha, se eu excluir uma linha, o botão vai diminuir. Mas eu não quero que ele se mexa. Então, eu vou clicar aqui, ó,
não mover ou dimensionar com células, beleza? E pronto, ó, se eu chegar aqui e excluir a Isabela, ó, excluir a Isabela, o botão continua intacto, beleza? Então deixa eu só dar um Ctrl Z para voltar atrás e eu vou fazer a mesma coisa aqui com o botão de novo funcionário. Vou clicar nele com o botão direito para não ser afetado, lá em formatar forma, e nessa última opção aqui no cantinho direito, vou lá em propriedades e já está lá, não mover ou dimensionar com células, que é o que eu quero. Perfeito. Então agora vamos testar. Eu falei para ele o seguinte, eu falei para ele, toda vez que eu clicar no botão, eu quero que ele pesquise para mim onde que está o funcionário, delete a linha dele e me avisa numa mensagem falando que o funcionário foi excluído com sucesso. Beleza. Então vamos clicar aqui, ó, excluir funcionário, e eu vou pesquisar aqui justamente, por exemplo, Isabela Ronfini, vou clicar aqui em excluir. Tá lá, Isabela Ronfini sumiu, funcionário excluído. Se eu chegar aqui, por exemplo, e quiser agora tirar o Júlio Fraga, repara, o Júlio Fraga está aqui. Se eu clicar em excluir, ele foi lá e sumiu. E aí, para a gente tornar isso aqui ainda mais intuitivo, o legal é, toda vez que eu excluir o funcionário, eu quero fechar esse formulário para voltar a minha planilha do jeito que ela estava, para ser como se fosse fechar o formulário. Para fechar o formulário, é só a gente chegar aqui, ó, vamos, de novo, clicar 2 vezes nesse botão de excluir para voltar para o código, e aqui embaixo, no final, vou colocar justamente um código para fechar o formulário. Para fechar o formulário e apagar as informações que estão escritas nele, tem um comando chamado unload. Então é só escrever unload, logo do lado o nome do formulário, que vai ser userform, underline, excluir. Beleza. Unload, userform, excluir. Então depois de apagar as informações e me avisar naquela mensagem, ele vai fechar o formulário para voltar à planilha de Excel normal. Então clicando aqui, ó, excluir funcionário, deixa eu selecionar aqui, por exemplo, um funcionário qualquer, vou excluir aqui a Marcela de Freitas, cliquei em excluir, está lá funcionário excluído, quando eu cliquei em OK, ele fecha o formulário. Então repara que fica uma forma muito mais fácil para você não ter que ficar procurando onde é que está aquele cara, excluindo aquele cara na mão, é só você vir aqui, excluir funcionário e fazer o procedimento de forma 100% automática, beleza? Então eu espero muito de verdade que você tenha curtido essa aula. Se você curtiu, lembra de deixar o seu like e comentar aqui embaixo nossa famosa hashtag #SextouComVBA, já que toda sexta-feira a galera acompanha aqui a gente com novos conteúdos aí de VBA. Não deixa de se inscrever no nosso canal, que sempre tem conteúdo novo de Excel, de VBA e de Power BI gratuitamente para você, beleza? E como eu tinha prometido, eu vou deixar aqui 2 presentinhos. O primeiro presente vai ser um mini curso completo sobre formulários, beleza? Então vai aparecer aqui perto da minha cara, você vai clicar no botão, você vai clicar nesse mini curso e você vai receber um mini curso com todas as aulas ensinando passo a passo como você monta um formulário que vai inserir funcionário novo, você vai conseguir mudar o layout do formulário, você vai conseguir construir ele do zero, inclusive o código em VBA, beleza? O segundo presentinho que eu vou deixar para você vai ser uma playlist com vários conteúdos de VBA. Então, a ideia é que você não pare de aprender por aqui, continue aprendendo mais e mais com a gente, beleza? Então, 2 presentinhos, um mini curso de formulários e a playlist ensinando para você um monte de coisa de VBA. Então aproveita, clica lá. Se você gostou da aula e quer saber mais sobre VBA, lembra de comentar aqui embaixo qual conteúdo você quer que a gente grave, que pode ter certeza. A gente sempre olha os comentários aqui embaixo e vai gravando exatamente o que você espera. Então, essas aulas aqui sempre vão surgindo de acordo com pedidos de vocês. Então, se você comentar aqui embaixo, a grande é a chance da gente olhar o seu comentário, gravar o conteúdo que você quer e disponibilizar aqui de graça no YouTube, beleza? Então, lembra de deixar o like, comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.